A primeira pergunta que nós temos que fazer é o quê? O que é reencarnação? Reencarnação. Encarnar, o nome já diz, é o quê? Virar carne. Virar carne, assumir a carne, né? Reencarnar, A segunda vez. assumir a carne outra vez, né? Outra vez. A reencarnação, portanto, é um instrumento das leis de Deus que nos conduzem a quê? A evolução. Nós, espíritos caminhantes, estamos a caminho de volta, né, ao lar, à casa do Pai. Nós temos que fazer essa volta como? Nos burilando, nos desmaterializando, nos desiludindo. Olha só, desiludindo. Porque a gente vive num mundo de ilusão. Os hinduístas chamam de Maya, né? Por que mundo de ilusão? Porque é um mundo que não é consistente. Hoje existe, amanhã não existe mais. Hoje é um fato, amanhã já acabou, já passou, né? Então é ilusão. Nada é real, consistente. Agora imagine, nós somos espíritos. Nossa essência é espiritual. E essa essência espiritual que somos nós é imortal. Como que nós que temos como essência a imortalidade, vamos conseguir ter paz, felicidade plena com aquilo que não é imortal, com aquilo que passa? A gente anseia por quê? Por aquilo que não passa. Qual é o grande problema do nosso sofrimento? O grande problema? Viver num mundo que tudo acaba, tudo passa. Tudo é uma quarta-feira de cinza. Carnaval passou, hoje é quarta-feira, né? Foi bom, não foi? Acabou, né? Hoje eu estou alegre, amanhã estou triste. Hoje me dizem eu te amo, amanhã me dizem eu te odeio. Hoje eu tenho essa cadeira, amanhã ela quebra. Tudo é assim. Hoje eu tenho papai, mamãe, vovó, amanhã a morte vem e leva. Tudo passa, tudo acaba. E a gente fica perdido nisso. E isso traz a nós o quê? Duas coisas engraçadas, né? Porque nós somos seres muito engraçados. Trazem duas coisas. Uma é o desamor. Outro pseudo-amor. O que é o desamor? É quando as pessoas dentro desse mundo de ilusão mantêm-se na ignorância e se afundam na ilusão. E passam a ser pessoas a fazerem mal para elas mesmas, em primeiro lugar, e para os outros, consequentemente. Isso nós damos o nome de desamor, porque a nossa essência é amor. A gente tem necessidade de ser amado e de amar. Por quê? Porque a nossa essência espiritual é amor. Porque nós somos o que? Centelhas divinas, filhos de Deus. E Deus é o que? Amor. Nós sem amor somos seres destruídos. Então você repare que as pessoas, nós fazemos tudo para sermos amados. Mesmo quando a gente faz o mal. Quem está fazendo o mal, porque ainda está no estado de ignorância, de desamor, ele está fazendo isso tentando ser amado. Só que pelo caminho errado, pelo caminho do desamor. Mas quando a gente acorda e descobre isso, o filho pródigo fala disso, aquela parábola que Jesus ensina, né? O filho chega depois de sofrer tanto desamor, sofrer tanto por causa do desamor, ele chega ao ponto de dizer o quê? Meu Deus, eu vou voltar para a casa do meu pai.
A casa do meu pai tem tudo. Todo mundo é feliz. Porque o que é a casa do papai? A nossa essência. Lá nós somos felizes. Vou voltar. Porque ele despertou, ele acordou. Agora acontece que existem aquelas pessoas, a maioria de nós, que quando o sofrimento bate, quando chega a dor, quando a gente, em vez de voltar para o amor, a gente entra pelo caminho chamado pseudo-amor. A gente começa a criar máscaras, a fazer aquilo que Einstein dizia: a pior mentira é aquela que a gente conta para a gente mesmo. Em vez da gente pegar o caminho, a gente quer pegar um atalho. Aí quer mostrar para os outros que a gente é bonzinho, né? A gente começa a fazer caridades, entre aspas, né? Mas sem se mudar por dentro. Ninguém ama ninguém se não se amar primeiro, né? Nosso Senhor diz o quê? Jesus diz o quê? O mandamento maior qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse: ame a seu próximo como a ti mesmo. Olha que bacana. Faça o caminho de volta. Amar a ti mesmo para amar teu próximo. Assim você encontra Deus. Agora, se eu não me amar, eu não vou saber amar os outros. Agora, se amar é entrar pelo caminho certo, onde a autoestima, a confiança em mim mesmo, né? O desejo de ser feliz, independente dos outros, vai me fazer encontrar o meu irmão, o outro, amá-lo e respeitá-lo no momento em que ele está vivendo. Agora, se eu não me amo, eu não vou amar o outro, eu vou fazer do outro o quê? Objeto da minha posse. O outro tem que fazer aquilo que eu acho que é certo, que eu quero. O outro tem que viver preso a mim. O outro tem que, enfim. E a gente diz que está amando. E a gente diz que está amando. Não é amor, é pseudo. O verdadeiro amor respeita o outro, né? E deseja que o outro se liberte também, mas no seu momento certo. Você não afunda com os outros, você estende a mão para tirar os outros da lama. Se o outro não quer, vai chegar um momento dele, não é verdade? Isso é amor por nós mesmos. Aí nós começamos a olhar os outros com outros olhos, com os olhos de Deus, com os olhos do respeito, da liberdade, da imortalidade. E aí a gente encontra Deus, claro. Porque Deus é a vivência plena do amor. Então nós estamos nessa caminhada como espíritos, queiramos ou não. Se ainda estivermos mergulhados nas sombras da ignorância, a gente vai se atolar no desamor ou no pseudo-amor. E a consequência disso qual é? Sofrimento e dor. Não tem outra. Porque é uma consequência natural. Consequência natural. Então, nós, no Espiritismo, né, descobriu dentro de tudo isso as chamadas leis sagradas. São as leis da evolução. Não são leis que Deus criou para nos castigar. Jamais Deus nos castigaria, né? Porque Deus é amor. Deus nos ama. Deus quer é a nossa felicidade. Enquanto nós teimamos em sermos infelizes, Deus não desiste da gente. Ele teima para que nós um dia encontremos a felicidade. Porque Ele é amor e Ele nos ama. Então Ele criou leis no chamado processo evolutivo, nossa volta. A primeira lei que nós falamos sempre é a lei de causa e efeito. Causa e efeito. Toda causa produz um efeito semelhante e de direção inversa.
que nós fazemos gera alguma coisa. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço. Por uma razão muito lógica. Você não é filho de Deus? É? Filho de peixe? Peixe não é. Não é. Deus não é criador? É. Você também é. Você cria. Você tem o poder de criar. O problema é que você tem livre-arbítrio inteligente. Então você pode criar monstros, como pode criar anjos. Depende de você. O que é que nós chamamos de goécia? Isso tem um tratamento de anti-goécia. São as criações mentais que criam monstros. Isso. Criam monstros, né? Polvos, criam gosmas, chama-se gosmas goéticas, que se anexam ao nosso duplo etérico, não permitindo que os nossos chakras girem as suas pedras e, portanto, desenergizando de fluido vital o nosso sono, o nosso corpo orgânico. Bom, mas a aula de hoje não é de antigoética. A aula de hoje é de reencarnação. Né? Goécia já se aprendeu o que é. Goécia é isso. Goécia quer dizer magia negra. O que é magia? Criação. Vai, chuta. Hã? É criação de uma mente. Magia é manipulação de energia. Né? Magia não é tirar coelho de cartola, não, isso é mágica. Magia é o que o universo faz continuamente. O grande mago é Deus. Né? Os maçons têm um quadro muito bonito, que é da maçonaria, né? E Deus aparece como um velho, né? O velho simbolizando sabedoria, né? De joelho, com a mão para baixo assim. Aí tem a parte do reino divino e a parte da energia. Então ele faz com o dedo como se fosse um esquadro. Então é ele manipulando a energia. Ele é o grande engenheiro sideral, o artífice do universo. O arquiteto. Né? O arquiteto do universo. Porque ele é o grande mago. Abaixo dele vem uma série de magos, inclusive eu e vocês. Nós realizamos magia continuamente, porque o universo todo está realizando. Seu coração está batendo? Tá. Por que ele está batendo? Porque isso é uma corrente elétrica que faz com que ele bata. O que é isso? Magia. A magia da força sutil ígnea elétrica. Seu destino está funcionando? Tá. Ele tem isso, né? Os médicos aí, como é que é? Gestáltico, né? Peristáltico, né? Você não precisa mandar, é natural. Porque é um processo de quê? Renovação. Magístico, de manipulação das energias. E assim tudo é manipulação energética. Nós que somos co-criadores, nós estamos aonde? Imerso no mundo de energia. Se chama éter, não é fluido vital. Então tudo que eu penso se reflete nesse fluido e cria forma. Essa forma pode ser bonita, benéfica, maravilhosa, ou pode ser feia, doentia, horrorosa. E isso vai se agregar ao meu campo energético, chama aura, criando problemas para mim. Por isso é que a minha pessoa fica só falando em doença, Vai ficar doente. Vai ficar doente. Vai ficar doente, vai ser uma pessoa depressiva, vai ser uma pessoa que se prejudica a si próprio e aos outros. Né? O que a gente cria prejudica. Eu, quando trabalhava, andava ali na Avenida Rio Branco, aquela opção de gente andando para lá e para cá. Imagina o que cada pessoa está pensando ali, está emitindo energia no fluido vital, criando um campo energético horroroso, porque todo mundo está preocupado com o trabalho, com o dinheiro, E o que acontece com isso? A magia negra, eu já voltei a falar de magia, né? Magia negra, ela é o que? É negra porque no sentido de pesada, né? Não é preta, é negra.
que é negra? Não é preconceito com negro, não, é um nome que vem da... antigo. O que é que ela faz? Se você tiver com seu aura afim, com afinidade, você vai atrair essas energias para você. Por isso você tem que estar o quê? Com pensamentos elevados, positivos, né? Bons. Senão você vai atrair essas energias que estão na Terra. E aí a gente começa a ficar doente, ficar depressivo, ficar ansioso, ficar angustiado, infeliz. Aí o que é triste, é necessário o quê? Mudança de valores pessoais interiores e os tratamentos que os amigos espirituais nos trazem. A Antigoécia é um desses. A Antigoécia existe para isso. Por isso nós dizemos, nós não, os amigos espirituais, que o maior feiticeiro contra nós somos nós mesmos. Nosso pensamento. Pseudo-amor que a gente vive, né? Como eu estava dizendo, é que faz com que a gente goste de jogar a culpa nos outros. A culpa é do obsessor, a culpa é da vizinha que não vai de mim, a culpa é do marido que me largou, que está fazendo feitiço, a culpa é de todo mundo. Menos de quem é de nós mesmos. Nós somos responsáveis por nossa vida. A vida é um grande eco. É um grande eco. Se a resposta desse eco não está sendo boa, é hora de você pensar o que é que você está mandando. Se você grita no lugar, oh! O que é que ele responde? Oh! Se você está infeliz, triste, doente hoje, é porque você mandou, não mandou coisas boas. Então a resposta vem. Causa e efeito quer dizer o quê? Toda causa produz um efeito. Não existe no universo algo contrário. Então meus atos, meus pensamentos, elas vão ser uma causa que vai produzir o efeito. Bom. Quando o efeito é bom, se dá o nome de Dharma. Dharma. Você quer dizer isso? Dharma. Movimento positivo. O que é o Dharma? Os espíritos chamam de bônus espiritual. Né? Nós somos enriquecidos com o quê? Desmaterialização, crescimento espiritual, mental, paz interior. Né? No plano espiritual nós já acessamos planos mais evoluídos. E quando a gente encarna, os dharmas intercedem por nós. Nosso sofrimento é amenizado pelas coisas boas, né? Pelos dharmas. Eles oferecem instrumentos de ajuda a nós mesmos e aos outros. Em outras palavras, seria benefício, né? Isso. Ou então karma. Karma já é aquilo que a gente... Karma não é ruim, não é dizer que a karma é coisa ruim, não. Karma é um movimento de aprendizado. É um movimento de aprendizado. O karma, ele se divide em quê? Ele se divide em um movimento de aprendizado, que se divide em provas ou resgates. Expiações? Provas ou resgates. Provas de coisas. são as coisas que vão nos acontecendo para que a gente amadureça. Não é por castigo nenhum, para pagar nada. É só para a gente provar a nós mesmos, como espíritos, que nós aprendemos a lição. Hoje eu sei como me comportar, né? Quando alguém me trai. Ano passado, alguém me traiu, eu dava um tiro na cara. Aí hoje eu sou traído. Mas não é para pagar nada. É para que eu amadureça diante disso. Eu tomo uma posição. Vamos falar já da lei do retorno. O karma é a lei do retorno. Vamos falar já. Ele é produto da lei do retorno. A lei do retorno é causa e efeito. Também um amadurecimento que vai ao encontro do Pai, karma. De Deus? Sim. Eu falei que o karma ele é instrumento de que aprendizado. Ou através da prova,
E é isso. Né? Ou através do resgate. O resgate, sim, vai ser o que? A lei do retorno. A lei do retorno. Né? O que é a lei do retorno? Eu vou resgatar o mal que eu fiz. Eu hoje cometi um aborto nessa encarnação. Sem vergonhadamente. Matei uma vida. Não permiti que um espírito que estava no programa reencarnasse. Isso é um crime diante, né, de Deus, diante da espiritualidade. Sim, e daí? Agora eu vou viver. Hoje não, hoje eu sei que não se faz isso, jamais farei isso de novo. Vou viver na culpa? Culpa não faz bem a ninguém. Culpa é orgulho. Eu me arrependo de ter feito o mal. E eu quero agora resgatar o mal que fiz. A lei nos proporciona. Então você vai ver aquela pleiade de mulheres encarnadas que querem ter filho e não conseguem. Aí a gente acha que é castigo. Não é castigo, é aprendizado. É resgate de um mal que foi feito. Na outra encarnação seguinte. As leis do retorno sempre são encarnações seguintes. Existem coisas que é na mesma encarnação que já né? Mas a maioria delas a gente desencarna. Pai Valdo, mas existe a possibilidade da pessoa, do espírito em si, pedir para vir dentro de um quadro, por exemplo, eu quero ser pai de uma criança doente. Aí já é um outro tipo seria um outro tipo de mas isso é possível? Se você, numa encarnação, você maltrata a criança, você sequestra, ou você faz mal à criança, enfim. Ou não ama. Tá? Ou não ama. Ou não ama. Ou até numa outra encarnação você pode pedir para resgatar isto como tendo um filho doente, problemático, né, cheio de... para que você ame essa criança desse jeito, resgatando o mal que você fez a outras e outras encarnações. Enfim. Nada é por acaso. Nada é por acaso, não existe o acaso. As nossas encarnações são muito rápidas. A gente, semana Nil fala muito isso. A gente é que pensa que é longa. Hoje tu é jovem, amanhã tu está com 65 anos, já fui assim. E não, quando eu era assim, eu nem imaginava em ter 65 anos. Para mim, ia ficar sempre assim. Né? Aí a gente vai envelhecendo, você vai ver que o seu corpo não é mais o mesmo, você já não faz as mesmas coisas, você já não... Né? Isso começa a esquecer, enfim. Aí você vê, meu Deus, isso aqui é porque isso aqui é só um veículo que eu estou usando. Eu não sou isso. Eu estou usando isso para me manifestar aqui como espírito. Eu não sou essa cara, não sou essa carne. Tanto não sou que isso aqui muda, né? Não é isso, doutor? Muda de... constantemente. Eu sou o quê? Eu sou a essência espiritual. E essa essência espiritual está abafada, está fechada dentro das muralhas da ilusão da matéria onde eu estou encarnado, onde eu estou vivendo. O meu trabalho evolutivo é o que? Derrubar esses muros. Isso não é fácil, nem todo mundo quer. Eu prefere ficar enfeitando o muro em vez de derrubá-lo. Né? A história de São Jorge com o dragão. Né? Faz de conta que a gente matou o dragão. Mas é só fazer de conta. Não pode. Eu tive a oportunidade de estar com o Chico Xavier numa ocasião e foi escrita uma carta de um primo meu que havia falecido aos 18 anos. E ele dizia que ele veio fazer com que o meu tio e a minha tia pagassem por uma coisa de vidas anteriores.
Isso dito pelo próprio Chico Xavier. Não é que ele veio fazer pagar. Eu acho que Né? resgatar. Ele veio para fornecer oportunidade de resgate de uma coisa, né, passada qualquer. São casos de marido e mulher, de irmãos que nascem na mesma família e não se dão de jeito nenhum. Parece que um é gato, cachorro com o outro, não adianta. Ele volta para o mesmo pai. E por aí acontece, até a mãe com filho, filha, pai. São processos o que são normalmente espíritos que têm desavenças graves e que as reencarnações proporcionam o que eles nascerem juntos, na mesma família, mesmo sangue carnal. Por mais que ele não goste do irmão, mas ele sabe que é irmão. Tá? Então força eles a ter um convívio, mesmo que esse convívio seja atribulado, mas força. Quando ele desencarnar, um vai levar para a cara do outro, mas era você? Poxa, a gente quebra, né? aquela força da desavença, e aí vai se estruturando. Verídico isso, que às vezes eu escuto, por exemplo, na minha família isso aconteceu, meus antepassados, só se dá bem no segundo casamento. Isso é bem místico, né? Minha avó falava, minha bisavó. Porque ele ganhou experiência no primeiro. Essa portuguesa. O casamento nada mais é do que o quê? Uma prova. O matrimônio é uma prova. Prova de quê? De companheirismo. Você ser capaz de ser companheiro de outra pessoa. O que é companheirismo? Um querer o bem do outro, um ajudar o outro a crescer. O que é que o pseudo-amor faz? Cria no matrimônio, no casamento, a posse. E onde vem a destruição? Aí entra o ciúme, não sei o quê, as raivas. Duas do outro. Mas eu falo isso, é verdade, é coisas muito sérias para a gente refletir, para se refletir. Porque ninguém é de ninguém, por mais que a gente queira. Eu posso querer, desejar, ficar com raiva, não quero ouvir o que você está dizendo, mas não vai mudar nada. A realidade vai ser sempre essa. Você não é dono do livro. Se você tiver que perder, no bom sentido, um namorado, um marido, vai perder. Ou vai perder pela morte, ou vai perder por uma enfermidade grave, ou vai perder porque ele vai se apaixonar por outro. Não bata nada, é você falando. Isso não acontece. Ou vai perder. Não tem como. Porque você tem que aprender que você não é dono ou dona. Você tem que aprender a ser companheiro. A ter uma coisa que se chama, ver quem lembra, os apaixonados adoram dizer isso para o outro. O quê? Cumplicidade. Isso é tão lindo, tão difícil para as pessoas. Porque entra o quê? Isso, o instinto de posse, que é materialização. O cúmplice é livre, mas um não vive sem participar com o outro, mas de forma livre. Agora, quando começa o ciúme, você fez, você tem, aí começa o quê? A regressão. Um e outro começa a se armar, a se esconder. A cumplicidade vai para onde? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que eu tenho que vir com aquele irmão, né? Eu posso vir como marido. Sim, marido, mulher, esposa, qualquer coisa de parentesco, né? Aquilo que for proporcionar um contato, né, que faça os dois se reverem. Eu acho que é ter os grandes amigos. É isso que acontece por aí. O matrimônio que eu falei é uma coisa maravilhosa para o crescimento espiritual, a formação da família. Os filhos, né? Também os filhos. Você vê mães, o pseudo-amor. E a maternidade é uma coisa maravilhosa. Né? É uma coisa maravilhosa. Mas quantos casamentos se desfazem por causa da maternidade? Porque a mulher faz o quê? Como não consegue fazer do marido o que ela quer,
ela joga a afetividade no filho. E o marido vai ficando de lado. E aí a relação de cumplicidade entre os dois vai morrer. O filho não veio para isso. O filho veio para mim. Para unir. São os dois amando a criança, fazendo ela crescer. Não é a mãe jogando a afetividade dela. Você vai ver mães velhas aí, ainda grudada nos filhos já barbado, casado, e mãe ainda querendo mandar no filho, ainda querendo dizer para a namorada que ele vai ter, brigando com a namorada, porque namorada para ela simboliza concorrente. Isso é pseudo amor. Isso é pseudo amor. São nós encarnados, ainda afundados na ilusão, na ignorância. A mãe tá certo que a mãe joga afetividade para o filho, mas o marido também tem que ter a compreensão, tem que ser na hora que ele sabe que ela tem uma responsabilidade de cuidar. Não é ela que tem a responsabilidade, são os dois. Esse é que é o negócio. Isso é a causa de muita, acho que muita briga, separações, por causa dessa falta de compreensão. Então, o filho vem para unir, não para... natural, você já vem que a mulher, o filho, mas já está na hora. Hoje mudou um pouco, mas acho que isso é mais natural. O processo evolutivo do globo, da humanidade, hoje está... Cultura, você vai ver lugares, por exemplo, onde é o homem que cuida dos filhos, a mulher que vai caçar. Mas, Paulo, e o gemelar, o trigemelar, o fisiológico? O que é isso dentro da espiritualidade? O quê? Gemelar. A mulher tem, às vezes tem mulher que tem parte gemelar, duas vezes quando vai parir. Gemelar. Não, gemelar, gêmeos. Ou então trigemelar. Eu já vi casos dessa natureza. E aí, dentro desse... Isso fisiológico, não é nada de inseminação, entendeu? O que é a espiritualidade que gera, autoriza isso, para que seja 3 ao mesmo tempo? Que são gêmeos dentro da visão espírita, né? Eles são precisamente dois espíritos que ou são muito unidos no plano espiritual, vêm numa caminhada de união muito grande, de trabalho, né? Muito grande, e eles pedem para vir precisamente para estar no mesmo gens, né? Ou são inimigos ferrenhos, né? Que pela obrigação da lei do retorno, eles são obrigados a se unirem através da... Acontece até como é... Chico Xavier tem escrito sobre isso. Como é quando nasce grudado? É o chifófago. Na Índia tem muito isso, na Índia. São inimigos. Na Índia tem muito isso. Passados. Aqueles nascem presos. Isso é a lei proporcionando instrumentos de que? Reestruturação do espírito. Como diz o Ramatiz, esse sofrimento, essas dores, essas coisas para a gente horrível, para o espírito é um salão de beleza. Eita, meu espírito. É porque a gente dá muito valor à matéria, mas isso é tão passageiro. Só uma dúvida. A pessoa encarnou, quando nasce, é uma mulher, homem, e depois, com o tempo, ele não aceita ser homem, né? A gente está falando do famoso homossexualismo. Hoje tem até vários livros aí, saiu agora um livro escrito sobre o homossexualismo, uma visão espírita muito boa. O que o espiritismo vê em relação? Tem uns que entenderam o homossexualismo primeiro sob a sua ótica científica. A partir daí, a ótica espírita. Na ótica científica já está provado que não é doença nenhuma, né? Não é doença. Agora a gente vai encontrar o homossexualismo sob o seu aspecto homossexual ou transexual. São duas coisas completamente diferentes, né? O homossexual é aquela pessoa que tem atração afetivo-sexual pelo mesmo sexo. O transexual não. É aquela pessoa que não se aceita. Ele não é, ele é homem, mas ele tem uma alma de mulher. Tem até o corpo com determinadas, né? E são transexuais.
Então, ambos são produtos de espírito, falando lá do espiritual, né? Científico, está provado que isso não é doença nem psíquica, nem... Né? Só quem fala isso são esses malfelicianos pastores protestantes que querem ganhar mais dinheiro com curso de cura de homossexual, né? Aí vem os médicos e dizem que nunca viu nenhum homossexual ser curado. O dia que aparecer a OMP, né, daí aberta, porque isso é um problema espiritual. É um problema espiritual. O transexual é porque o espírito não tem sexo. Ele, como tal, não tem sexo. A sexualidade está inerente à animalidade, ao corpo físico. Só que aquele espírito está acostumado a reencarnar como mulher. De repente vem lá. Então, e ele não é um espírito elevado, esclarecido, né? Na mente perispiritual dele, a essência é feminina. Um dia, por razões da lei ou qualquer, ele reencarna como homem. O corpo é de homem, mas a essência mental dele, perispiritual, ele chama de consciência espiritual, ele se sente mulher ainda. Então a gente vai encontrar isso em graus, em escala de Skinner, né? Em graus. Você vai ver homens que não são homossexuais, não têm tendência para o mesmo sexo, têm tendência para o sexo oposto, de forma natural, e que são verdadeiras ladies. Tem jeito feminino, são delicados, são... Já existem outros que a coisa é mais violenta em termos mentais. Então ele não se aceita no seu corpo. Ele está no corpo de homem, mas ele age mesmo como mulher. Ele se arruma com mulher, se veste como mulher, né? Ele mentaliza o seu corpo, a produção de hormônio, né? Você vai ver, eu conheci em Salvador um rapaz assim, ele nunca botou nada, ele tinha seios, ele era menino. Então isso tem que ser respeitado. Todo mundo nasceu para amar e ser amado. Se ele nasceu assim, é porque existe um plano para isso. Tem que ser respeitado e amado do jeito que ele é. O homossexual já é outro departamento, não é o transexual. Ele apenas tem, ele é homem, ela é mulher, apenas não sente atração para o sexo oposto, tem atração para o mesmo sexo. Tá? É um processo carne. Tá? Mas não tem culpa, então. Também não tem culpa. Isso não existe culpa em nenhum dos dois. Não tem culpa. Não há culpa. Tá? Não é porque ele quer. É uma ingerência natural do seu momento encarnatório. Porque o amor independe de ser homem ou mulher, isso é a gente que está preso a isso. Tá? O que um homossexual tem que ter é o que um hétero tem que ter. Tem que ter o quê? Respeito, fidelidade, segurança, amor. Do mesmo jeito que um heterossexual não pode ficar andando em bordel, ficar lá traindo a sua esposa, né? Ficar transando com prostitutas e etc. Ou com travesti, que mais você vê, né? É incrível, eu fico horrorizado. É horrorizado. Ali em Jacarepaguá, onde eu moro, na freguesia, a gente sai daqui sempre meia-noite, meia, uma hora. 3 rios ali. 3 rios ali. Meu Deus! Aquela porção de travestis e aquela porção de carros. Uns homens, uns homens. Machão, rapaz. Pensa que é o mal. Aí eu fico, olha, as esposas estão em casa. Em casa, tá? Aí você pergunta, o que é isso? Que mundo é esse? Isso sim é condenável. Não interessa se é hétero ou homem. Tá? Aí já é a promiscuidade. É a atitude. Mas isso é um karma. Já é o uso do sexo em função de quê? Em função do seu prazer. Né? É o hedonismo. O
do seu prazer, não do prazer do outro. Porque o sexo foi feito para quê? É gostoso o sexo? É. Quem vai dizer que não é? Só maluco, o doente. Porque Deus fez assim. Então não é ruim. Agora ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Troca de energia, companheirismo, amor. O sexo não foi feito para ter filho, não. Foi feito para, primeiro, que haja troca de energia daqueles que se amam. Como fruto disso, poderá ou não gerar. Pelo contrário, coitado, aqueles que não podem fazer sexo, vai ficar frustrado. Né? Foi um dos meus impactos com a igreja, né? A igreja só casa você se você for direitinho sexualmente. Se uma pessoa teve um acidente, ficou, não pode casar, ela não casa. Não? Não. Porque o sexo foi feito para ter filho. E por que o padre não pode casar? É o que está Aí eu disse que estava errado. Assim como o outro lado é a mesma coisa. Meu Deus do céu, o outro lado é a mesma coisa. Mesmo que o cara seja normal, o sexo tem que ser não para ter filho, mas sim para se unir à sua companheira, para expressar amor. É a troca de energia. Daí a concepção. É o chum. O chum é o quê? É o raio do amor. O raio do amor vivenciado concebe. A relação sexual das pessoas que se amam poderá vir a conceber. Concebe sempre. Ou concebe uma criança, ou concebe uma vivência de parceria. Isso é o sexo. Agora, não importa para a espiritualidade se é homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Importa para ela se tem amor. Isso é que importa. É isso que os espíritos Joana de Ângeles falam muito sobre isso. Importa se tem amor. E quem joga a pedra nessas pessoas assim, normalmente, diz Joana, são as pessoas que têm homossexualidade lá dentro dela. É uma forma de se autodefender, se chama máscara. Quem é livre, não, vai respeitar. Se é assim, beleza, importa. Se tem caráter, é honesto. Você. Isso é que me interessa. Com quem você transa ou deixa de transar, com quem você gosta, é problema pessoal seu, com Deus. Mas você vê que tem pessoas que não são assim, não. Né? Elas ficam catucando a vida alheia. Né? Eu acho que eu gosto de medrado. Fala, meu filho. 2 enigmas para minha mente: a zoofilia, a pedofilia. Aí já é outro departamento. Isso aí já é aquele estágio que nós falamos de desamor. São doenças espirituais, doenças mentais espirituais. São espíritos que ainda estão agregados à ignorância instintiva da matéria. É triste, doloroso e triste. Condenável, realmente condenável, lógico, né? Mas são pessoas doentes, né? Presas, tanto doentes que a própria ciência, né? No seu aspecto psicológico, são traumas passados que eclodem numa encarnação para que ele vença isso, só que a maioria não consegue. É igual as pessoas que se dedicam à droga, que buscam a droga como refúgio. Quem vem para se drogar é a mesma coisa também. Vem. Muitos espíritos já são viciados na droga, eles vêm para terem a oportunidade de se vencer, porque só na carne a gente vence isso. De se vencer. Então ele vai ter a droga na mão dele, mas vai ter também a mão que se estende. Se ele não aceitar a mão, tudo bem, vai ser mais uma encarnação falida. Vai vir de novo. Tá? Deus nos oferece tantas encarnações quantas necessárias forem, para que nós um dia cheguemos a ser felizes.
comentou do aborto provocado, né, no início da palestra. Mas quando se trata de um aborto natural, o espírito que iria encarnar, né, na criança... Já estava no programa de que... Normalmente, Deus... Seu malandrinho, que Deus tira água de pedra. É verdade, né? Às vezes essa mulher, tem uma mulher que engravida, aborta, né? Engravida, aborta, naturalmente, né? Estou dizendo que não é, mas pode ser uma que abortou várias vezes em encarnações passadas. Aí o que acontece? Deus aproveita o quê? Existem muitos espíritos suicidas. Porque eu disse que tudo é mente, né? Nosso espírito é mente. Quando há um suicídio, é uma fuga da vida. Você atenta contra a sua própria vida. Isso marca seu perispírito. Você chega no plano espiritual marcado, com desespero, repetindo muitas vezes aquele ato. Você encontra um ex-suicida no plano espiritual que deu um tiro na cabeça, com um buraco na cabeça e sangue escorrendo. Eu li aquele livro, Diário de um Suicida. Fala muito bem sobre isso. Então, o que é que ocorre? É necessário o quê para consertar o perispírito? Uma reencarnação na matéria. Então, quando ocorrem essas reencarnações de espíritos, e não duram, né? E às vezes vem com problema cerebral. Como é que chama sem cérebro? Normalmente são ex-suicidas. São movimentos para poder reestruturar, aí desencarna, aí reestrutura o perispírito para ter as oportunidades de crescimento. Quando, por exemplo, a mulher engravidou, aí foi ver, era uma gravidez tubária, teve que operar, papapá. Não houve o aborto provocado e não houve o aborto normal. Isso seria o quê? Porque ele foi gerado e não na placenta. Ficou na trompa. Acabou, eu tenho que tirar. Esse aí é o quê? O aborto não é porque a mulher não teve culpa nenhuma. Mas seria o quê? Um aborto provocado não foi e normal também não, porque não deixa de ser um aborto normal, uma vez que o ovo, né, se agregou a uma área do útero fora do normal. Então tem que abortar aquilo ali. Tem que tirar mesmo. Tirar é um aborto. Não é? É um aborto induzido. Anatomicamente, a trompa não vai até o segundo mês. A partir do segundo mês vai romper. Ela própria vai romper fisiologicamente. Então é um aborto natural. Por exemplo, se não fosse operada naquela noite, eu morria. No caso, mas é um aborto induzido. É um aborto. Tem um induzido. Lá do alto já deve ter dado uma ordem para que... Com certeza. Já vinha programado isso? Já. Quando tem que decidir, o médico tem que decidir. Entre a mãe e o feto. Entre a mãe e o feto. Olha, existe uma diferença de mentalidade a respeito disso. O kardecismo, o Kardec perguntou isso aos espíritos, né? Ele diz o quê? Salve-se a mãe. Se o feto tiver que se salvar, vai se salvar de qualquer jeito. Né? Salve a mãe. Que já é uma vida. Já a Igreja Católica diz que não. Você tem que deixar, se a mãe morrer, morrer. Mas tem que deixar. Inclusive tem uma santa da Igreja Católica, esqueci o nome dela, que era uma mãe, porque era católica, o confessor dela, o padre, ficou grávida e ficou nessa situação. Se não tirasse, poderia correr risco de vida. E ela confessou e disse, não pode tirar. E ela não tirou e ela morreu. E o filho nasceu. Mas se explica cientificamente os espíritos, os espíritos dizem que não. Salve-se a mãe, porque a mãe já está num estágio, né, de vida. A criança, aquilo ali não, o espírito nasce tudo. Então, pode estar no programa, deverá estar no programa, se eles falaram isso, passar por isso e ter que fazer um aborto induzido. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, nasceu 3 meses, 4 meses, assim, nasceu, mas morte natural, uns 3, 4 meses. É uma coisa, aquilo que eu falei, esses são espíritos que necessitam só de um pequeno período encarnado
para a recomposição do seu corpo espiritual. Mas é criança que precisa ou é a mãe que já tem que passar por aquilo? Deus Porque eu tira a acho água que- de pedra. Porque A eu acho que criança a mãe é que vai precisa. sofrer mesmo. A criança precisa, com certeza. Né? Da natureza nada é feito por acaso. A criança precisa para a recomposição do seu perispírito. E aquela mãe necessitava levar um baquezinho de perder um filho, né? Pois é, já pensou. Para poder Aprovação, né? aprender determinadas lições É. que ela não aprendeu em outras encarnações. Isso só vai acontecer naquela pessoa que realmente precisa passar por aquilo. Com certeza, as leis de Deus são imutáveis e muito claras. Que às vezes essa mãe, pai Osvaldo, que já aconteceu, que eu pude perceber, né? Uma tia minha perdeu uma filha, né? E ela nunca foi uma filha boa para minha avó. Batia na minha avó de vassoura, então veio bem. Era uma filha assim, muito ruim para minha avó. Então, ela até hoje se autoflagela, né? Achando que a culpa dela, a filha ter falecido. Aí raspa a cabeça, se... Já é uma situação mórbida. Aí já se tornou... Mas para você... É espiritual, exatamente. Mas para você ver como ela tem tem esses dois buscar lados, tratamento entendeu? espiritual e ao mesmo tempo reforma interior valiosa que a psicologia pode ajudar. Tá? É verdade. Quando a gente vem reencarnar, como é que fica isso? Eu não consigo entender ainda como é que é o processo de quando a pessoa vai reencarnar. Como é que ela... Como é que é... O processo é simples, em Gênesis Kardec explica isso, né? E André Luiz também fala muito bem sobre isso. E é o quê? Você quando vai reencarnar, você sabe que vai reencarnar. Você pede. A fila para encarne é imensa no plano espiritual, né? Nós somos privilegiados e nós jogamos fora a oportunidade. Pior aí. André Luiz fala isso, né? Nosso lar é verdadeiro. Claro que sim. Ai, eu achei um horror aquele início. Ali é um grau. Ai, que horror, meu Deus do céu, eu me arrependi. Mas assim vai pra lá. Ai, Não mudar nossos valores. Então eu vou mudar meu valor, mas vai. não vou para aquele lixo, não. Osvaldo, eu sempre tive rejeição pelo nosso lar, o livro. Eu tive 3 chances, foram 3 presentes e 3 atitudes minhas que eu fiz. Primeiro foi o meu irmão, que desde 94 está desaparecido, ele comprou o livro e me deu no dia do meu aniversário, dia 8 de dezembro. Para não fazer desfeito, então, morava em apartamento, eu joguei pela lixeira. Nem abri. Aí não conhecia, poxa. E aí eu ganhei 3 vezes. E de repente, 3 vezes o mesmo livro. O nosso lar é uma colônia. Viu? Tem um Como existem várias. E a única coisa, eu aceitei ver o filme. Onde André Luiz estava, passou, está ainda, já reencarnou. Né? O que são colônias? São cidades que ficam num grau perto da Terra. Os espíritos, quando desencarnam aqui e ainda não estão com a possibilidade de subirem para planos mais altos, eles ficam nas colônias esperando as próximas reencarnações. Mas a colônia não é aquilo que eu vi lá, aquele Não, umbral não. A colônia é um lugar O bom. umbral, existe o primeiro umbral, o segundo umbral, o terceiro umbral. As colônias ficam no terceiro umbral. Calma, Alcira. Mas ainda é no umbral. Calma, Alcira, estou muito Ninguém fica querendo ir para a colônia, não. Tem que ir, querer, desejar planos mais altos. Colônia é estágio, é momento ainda... Mas quando a gente faz a passagem, obrigatoriamente a gente não passa por ali? Não, depende do seu uma estágio filtragem. evolutivo. Você vai ser atraído no seu desencarne para o plano espiritual que você, como espírito, esteja afim. O senhor sabe, eu fui numa prece que foi feita numa outra casa, lá na Conselheiro Zéia, Francisco de Paulo. Aí foi feita a prece para o meu primo que desencarnou há pouco tempo. Aí ele
mandou o seguinte recado, que era para que a gente atentasse, começasse a estudar, para não chegar do outro lado e ficar surpreso com as coisas. Estado de ignorância. Mas o pessoal não entendeu. Eles acharam que é só para ler livro espírita, só para ler. Não entendeu que é para você desenvolver o estudo, chegar. Não adianta ler. Eu acho que a única que conseguiu entender isso foi eu. Não interiorizar e mudar seus valores. Porque eu falei isso, o pessoal, não, ele está mandando a gente ler o livro para a gente ter conhecimento. Eu falei assim, não, ele está mandando a gente estudar para a gente ter o conhecimento. Ler os livros que nos faz evoluir, crescer, para as colônias, para os planos mais altos, é a reforma íntima, né? É a evangelização. Por isso não tem sentido centro espírita nenhum, seja Umbanda, seja o que for, onde não exista um trabalho de evangelização, de doutrinação e esclarecimento. É verdade. Infelizmente a gente vê por aí, isso é muito triste. Faz um verdadeiro umbandista chorar, né? Casas onde se contenta em receber caboclo, preto velho, Exu, dar consulta, famigerada consulta e ponto. Qual é a finalidade de uma igreja, a finalidade de uma religião? Reforma? E você faz isso esclarecendo, ensinando. Daí a necessidade dos centros terem palestras, né, ter encontro doutrinário, né, ter evangelização, consulta com guia, ou seja, aconselhamento, é o mínimo. Aquilo é para você ter orientação com o seu amigo espiritual. Mas você tem que estar cheio de quê? De evangelho e de doutrina, esclarecido. Senão vai chegar no pé do preto velho e acabou para pedir besteira. Eu quero que o senhor me dê a Mega Sena. Eu quero que o senhor pegue minha vizinha e dê um tropeção nela. Mas infelizmente é o que mais você vê aí. Você falou a verdade. Infelizmente. Ainda assim, porque esse daí é a ação das sombras. E leva um título de eu sou um bandista. De Umbanda. Aí quando você vê não as é Umbanda, atitudes, são isso é todas macumba contrárias. da mais baixa vibração. Não, Umbanda não é isso. Umbanda não é isso. Mas, infelizmente, existe. E para cada pé tem um sapato, ele cai. Quem procura isso é porque está afim, gosta. Então vai lá. Vai ter que sofrer ainda, vai ter que aprender para poder se desligar de quê? Se libertar. De quê? Superstições, de crendices, que nada mais são do que máscaras do ego, pseudo-amor. 25 e o corpo físico. Ele vai formando o corpo físico. Esse duplo etérico vai se formando junto. Ele vai se formando e o corpo recebendo a influência dele. No duplo etérico nós temos chamados chakras, né? São vários, os principais são os 8, né? 7, 8, os coronários, que eles são os instrumentos de ligação com o plano astral. Eles têm uma tela, chama tela búdica, ou tela etérica, né? Tela búdica? Búdica, ou etérica, tanto faz, tela búdica ou tela etérica. Essa tela vai sendo formada aos poucos. A criança, essa tela é muito tênue, tanto que a criança ela tem uma possibilidade mediúnica incrível. A criança vê mesmo, brinca com os filhos. A minha neta brinca com crianças. E é verdade. Fala nomes. Tá? E é verdade. São mais sensíveis à captação de energias. Né? Então, por isso. E essa tela só se fecha total normalmente aos 7 anos. Por isso que se fala que até os 7 anos a criança ela é sensível às energias, como ela tem possibilidades mediúnicas, ou seja, de contatos com o plano espiritual. Daí a criança brincar, porque está acontecendo lá em casa. A minha neta tem 2 anos e 10 meses. Ela tem uma amiga invisível, ela fala. Criança, e ela fala que é Mariazinha. Ela vem, Mariazinha, vem. É difícil uma criança que não teve. Aí eu também. E é realidade, é verdade. Ela não aqui, por exemplo, foi muito engraçado. Teve uma que não foi aí, não estávamos aqui.
conversavam lá no 4 de maio. Eu já contei isso várias vezes. A mãe que chegou com a criança lá para falar com o pai Tomé, que a criança não dormia. Ele estava de noite e via que ele via um homem de lata. Ele via? Um homem de lata. E era um homem de lata, e um homem de lata, de noite um homem de lata, ele viu um homem de lata. O que aconteceu? O pai Tomé aí explicou que era isso, era o problema de mim. Porque aí, quando a criança é médium, nesse tempo que está fechando, porque o médium fecha, mas não fecha muito, ele fica com a fissura. E muitas vezes na criança, a formação dessa fissura faz com que rompe a mediunidade dele. Tanto que na Umbanda existem determinados banhos de ervas para facilitar, né, o fechamento. E aí o pai também mandou tomar os banhos, tomou um banho, que o homem de lata não ia ter mais, que ele ficasse tranquilo. E explicou que o homem de lata era o quê? Esse menino, ele nasceu sob a vibratória de Ogum, que era a vibratória principal. O mentor, né, da vibratória, que era responsável pela encarnação dele, os mensageiros de Ogum, eles assumem uma roupagem perispiritual de armadura. Então o menino via um cara de armadura que era homem de lata. Aí o menino foi muito bonitinho, que depois na noite seguinte, ele fez, ih, mamãe, entrou um velhinho agora. Entrou um velhinho, falou com o homem de lata, falou com ele, e disse que ele não vem mais aqui. Eu não vou mais ver o homem de lata. E nunca mais o menino viu. A minha neta então, isso é, não conheceu a minha tá? mãe. Você vê o Breno. Vovó Nina. Vocês conhecem o Breno, ele vem aqui de vez em quando conversar com. É o sobrinho da mãe Maria. Esse menino foi criado na Umbanda, né? Nasceu, o pai dele era médium, né? Daqui o Márcio, que de vez em quando aparece aí. Né? E ele praticamente pequenininho. Eu carreguei ele pequenininho no hospital, no colo. Eu tenho um amor por esse menino, para os pais. E eles acompanham, né? O Igor, que é o mais velho, viaja muito, mas ele vem muito aqui, o Breno. Tio Valdo. E o que aconteceu? Pequenininho. Pergunta a Maria do Carmo, que sabe dessa história bacana. Aí pegaram ele, a mãe dele trazia ele, ia falar com o pai Tomé e botava no colo do pai Tomé. O pai Tomé ficava no colo, né? Aí ele ficou olhando, ele ficou agarrando, ele ficava agarrando uma bochecha, disse, pai Tomé, a minha, né? Aí tiraram ele, acabou, tirou, levou. Quando o pai Tomé foi embora, tudo que eu disse, aí ele estava caindo para mim. Ei, tio Valdo, pensou que me enganava, né? O que é, meu filho? O que foi? Botou barba branca para me enganar. Quer dizer, ele via quem? O pai Tomé, jogando. Botei barba branca para enganar ele. Porque a criança tem essa facilidade muito grande. Mas, Pavaldo, então, nesse caso, só no caso de Ogum, que tem a história do homem de lata, como o senhor falou, né? Não, aí foi um caso particular dessa criança. Como a vibração dele era Ogum, o mensageiro de Ogum que o protegia, estava ali. Agora, a mediunidade do menino é que estava aberta. Também. Quando vê também. O pai Tomé fez. Fechou. Tá? Isso não é frequente, não? Isso não é frequente, isso? Não. Cada criança tem suas maluquicezinhas mediúnicas. Né? Tem uns que veem bicho, outros veem, né, bruxa, outros veem menino, criança. É variável. Eles são muito sensíveis, a criança também é carne. Por isso os famosos, não vamos falar de magia na próxima aula, próximo encontro doutrinário, né, que é o próximo quinta, vamos falar de magia. Né? Vocês vão ver como é importante. Eles têm muita facilidade de captação de energia magística. Daí os grandes, né, a grande lenda, que não é lenda, né, dos meninos, das crianças pegarem olho grande, olho gordo, mal olhado, não sei o quê. Porque eles estão ainda nessa fase, o duplo etérico não está formado. Então a captação de energia é fácil. Boa. Você vê que antigamente as mães não deixavam qualquer um pegar os filhos. Andavam sempre cobertinhos, né? Bota a mão na cabeça. E andavam muito a moleira, a famosa moleira. Isso na verdade, se você ler Magia de Redenção de Ramatiz, ele explica tudo isso.
E é verdade. Se você olhou uma pessoa, não gostou, sentiu energia, sente. Claro, educadamente, mas não deixa descarregar seus filhos, não, né? Ficar segurando, não. Porque não é legal. Por causa do campo de energia. Que a gente vai aprender no próximo quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom, gente? Graças a Deus, Jesus nos abençoe, que tudo que a gente está aprendendo aqui sirva para a nossa fé.